E quem imaginava que o fato de usar uma roupa branca ou preta, ou até mesmo o tempo que você deixa sua motocicleta no estacionamento ou em via aberta, interferisse na sua saúde corporal? Na realidade, o que a gente fez aqui foram medições, né, da superfície do asfalto, vocês viram, medição de bancos de moto, que a temperatura passa, em alguns casos, de 80 graus, e também a medição de alguns carros, além da temperatura no ar, como a gente acabou de fazer, na sombra e lá no sol. Há uma diferença significativa e isso é muito importante porque uma cidade que não é arborizada, ela contribui para a maior parte da superfície ficar exposta. Então o sol aquece essa superfície e daqui a 2 horas, se a gente fizer essa medição ali, vai ser muito maior no ar a temperatura do que agora. Porque depois de 2 horas é quando o ar vai se aquecer por condução. Então isso é uma coisa que a gente tem que mudar, porque nós vivemos dentro das cidades e muitas vezes dizem, olha, o aquecimento global, e não tem nada a ver com aquecimento global, o aquecimento é local, entendeu? A questão fundamental que você viu, comprovou isso no seu corpo, a temperatura em função do vestimento que você usa. Um vestimento de cor escura, principalmente preto, é quem mais absorve calor, essa energia que vem do sol, ao contrário do branco. Então veja, a temperatura chega a ser altíssima no seu corpo, quando a temperatura biológica, a partir de 37, você já está um pouquinho com febre, né? Mas no seu corpo a gente chegou a detectar uma temperatura de 47 graus. Veja, não de 39, que é pleno calor, 47 graus. Você veja a gravidade disso. E isso é mortal, porque muitas células do nosso corpo morrem, né, em função desse aquecimento. É muita energia para se acomodar e, consequentemente, fazer isso. Você compara uma pessoa que viveu 50 anos numa região fria e 50 anos numa região quente como a nossa, você vai ver que a pele da pessoa que viveu no frio é limpa, é coisa, enquanto a nossa é rugosa, né, dá um aspecto de velhice, talvez de 10 anos ou mais, exatamente por esse efeito que eu acabei de dizer. Agora, doutor, a gente entrando um pouco mais detalhadamente, como explicar essa diferenciação das cores, o branco e o preto, que são as mais comuns? Isso tem a ver fundamentalmente com a absorção de energia. Quanto mais escura for uma cor, maior é a quantidade de energia que ela absorve, entendeu? A gente chega ao limite máximo, na ciência a gente estuda isso como corpo negro, que é o que mais absorve. Ou seja, o corpo negro ele é tão absorvedor que tudo que chegar nele, ele absorve. Ele absorve 100% do que chega. Esse preto que você está usando e que a gente usa não é tão forte como o corpo negro que a gente menciona na teoria. Mas ele chega a um percentual altíssimo, por isso que se aquece tanto. Então a razão básica é a absorção de calor, né, diferenciada entre uma superfície escura e uma superfície clara. A superfície clara, ao invés de absorver, ela reflete. Vocês viram no carro branco que dá uma diferença de 24 graus entre o carro branco e o carro preto. Exatamente por isso, porque ele absorve menos calor e reflete mais, né? No caso específico, a radiação de ondas curtas, que vai ser transformada em calor. E no caso do carro preto, ele reflete menos e absorve mais, por isso que a temperatura é tão alta. Agora, doutor, a gente já explicou como que isso acontece. Agora, uma solução para isso. Nos grandes jornais, a gente já vê que uma cidade como Los Angeles, né, um local como Los Angeles, já estão pintando o asfalto de branco. Então, isso seria uma solução também para trazer para essa realidade? Em algumas cidades do mundo já estão tomando essa providência, porque consegue reduzir, só você pintando o asfalto de branco, 12 graus. É uma diferença significativa, né? Então, por isso que está sendo feito isso em algumas cidades que têm condição de fazer isso. Mas eu acredito que nós vamos chegar numa solução da própria mistura do asfalto. Na hora que for aplicá-lo, ele já ter essa composição para baixar esse custo, que é o que nós devemos fazer aqui.